Dávila, quando a gente analisa parlamentares que podem perder o mandato, em um rito normal você diz, bom, tem que cumprir a regra, não tem o que fazer, não perdendo os direitos políticos, na próxima eleição, aquele que perdeu o mandato parlamentar pode se candidatar, se receber o número de votos, retorna à Casa Legislativa. Mas em um momento de crise, pode acontecer de alguém não votar para caçar com o objetivo de dar um recado a uma outra instituição? Não, Caniato, eu entendo que a regra tem que ser feita para ser cumprida. Aliás, seria imoral flexibilizar a regra. Faltou um texto, a sessão tem que caçar. Por exemplo, um parlamentar que foi condenado penalmente, o processo foi transitado e julgado, tem que perder mandato. Mas está na regra, não tem discussão. Entendeu? Então, assim, se a gente agora quer flexibilizar a regra, aí complica. Não tem que flexibilizar a regra. A regra, quando existe com clareza, tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Esta história de relativismo de regras, de conceito, isso é coisa da esquerda, que gosta de dizer que tem democracia relativa. Não, a gente tem que sempre apoiar as regras do Estado Democrático de Direito. Existe uma lei clara, perda de mandato no caso de condenação transitada e julgada. Pronto, acabou. Não, mas o julgamento foi injusto. Isso é outra história. O fato é que se tem um caso transitado e julgado, tem que perder o mandato. Acabou. Então, assim, não dá para a gente ficar discutindo em cima de coisa que é contra o que está na lei. O que nós criticamos todo dia aqui desse ativismo judicial? É o não cumprimento da lei, é não cumprimento do respeito ao outro poder. Então a gente tem que ser coerente. A coerência é, todos esses casos violaram regras claras, nítidas dos mandatos e do parlamento. Portanto, não sobra outra alternativa senão a cassação. Mas, Mota, eu acho que os 4 casos são diferentes, né? Carla Zambelli é uma situação muito pontual que envolve aquele hacker e a invasão dos sistemas. O caso de Glauber Braga, uma agressão ao manifestante dentro da Câmara dos Deputados, e talvez tenha alguma relação entre os casos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ainda que haja distinção, né? Porque Eduardo seria por conta das faltas e a ida dele aos Estados Unidos. A partir da análise de Ramagem e Eduardo Bolsonaro, dá para conectar esses 2 episódios, por exemplo, a um PL da anistia ou PL da dosimetria? Poderiam eles serem beneficiados? Mais uma vez, eu não consigo analisar os casos em abstrato, fingindo que a gente está na Suíça ou na Suécia. Eu queria lembrar que no caso de Alexandre Ramagem, delegado Palumbo, me corrija se eu estiver errado, mas a Câmara votou para suspender os processos dele, não foi? E essa decisão foi derrubada pela Justiça? Perfeito. Então, assim, voltando ao comentário do Dávila, eu acho que todas as regras têm que ser cumpridas. Agora, se algumas regras não estão sendo cumpridas, a gente vai insistir para que outras sejam cumpridas e deixando pessoas que deveriam ter os seus direitos preservados desamparadas? É isso que a gente vai apoiar? Porque se Alexandre Ramagem deveria ter sido empossado no cargo de diretor da Polícia Federal, mas não foi, esquece, é passado, vamos deixar para lá. Mas o Congresso votou para suspender os projetos do Ramagem, mas não foram suspensos, então segue o jogo, deixa para lá. Agora aprovaram a cassação. Não, então vamos caçar. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil, eu não tenho uma explicação. Mas se a gente enterrar a cabeça na areia, que nem a ave o avestruz, fingir que não tem nada acontecendo, que está tudo normal e segue o jogo, eu sempre falei aqui, me choca a facilidade com que se caçam deputados hoje em dia. O caso do deputado Glauber, que envolveu agressão, um comportamento indevido, e eu vou até dizer que no caso dele, eu acho que talvez ele merecesse uma suspensão aí. Eu acho que o mandato é uma coisa sagrada. O mandato é a escolha feita pelo eleitor e não existe nada mais sagrado em uma democracia
do que a escolha do eleitor, ou então esse papo todo de defesa de democracia é tudo besteira, é tudo conversa fiada. Porque cassação de um parlamentar, no meu entender, tem que ser o procedimento adotado em último caso e sempre feito pelos seus pares. Uma coisa que tem que envolver muita reflexão, até porque o deputado que hoje apoia a cassação de um colega pode ser ele, amanhã, o alvo da cassação.